Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Baba Arretado, seu podcast favorito do futebol nordestino. Aqui você vai ouvir muita informação, debate e tudo que envolve o futebol mais arretado de todos. Lembrando que estamos em época de pandemia e estamos gravando de casa. E já sabe, se puder, fique em casa. E para começar esse programa, já que ouvimos já o boletim, não estou aqui sozinho, estou com meu amigo, meu parceiro Rafael Santos, conhecido como Muganga, ele adora esse apelido. E aí, Rafa, como é que você tá? Mais ansioso para mais um programa? Grande, Luiz, prazer imenso, inenarrável, prazer gigantesco, eu diria faraônico de estar aqui em mais uma edição do nosso programa, trazendo todas as notícias do futebol nordestino. Mesmo em pandemia, nós não paramos, Luiz. A gente está gravando aqui de casa e também não podemos esquecer, né? Já foi dito na apresentação, mas se puder, fique em casa. E agora vamos comentar sobre o futebol pernambucano. Então vai lá, Herbert Ramos, solta o seu boletim. Olá pessoal do Futebol na Veia, meu nome é Herbert Ramos e trago para vocês as principais informações sobre o futebol pernambucano. No esporte, o volante Richelli está muito próximo de deixar o clube. O jogador tem contrato até 2022, mas não retornou aos treinamentos para não prejudicar sua parte física, já que ele quer se manter em forma para um novo clube. O objetivo dos agentes de Richelli é negociá-lo com o futebol internacional. Há um mês, o Sport lançou os novos uniformes do clube. Por conta da Covid-19, promoveu um evento inteiramente virtual e precisou adaptar todo o atendimento e as compras para a plataforma online. A mudança, no entanto, teve resultado positivo para o rubro-negro, que conseguiu crescimento no comércio pela internet. Segundo a diretoria, durante a campanha, abre aspas, estamos vendendo em um dia o que vendíamos em um mês, fecha aspas. E o Náutico continua com as obras a todo vapor no Estádio dos Aflitos. A ideia da diretoria é de uma capacidade de 22 mil lugares, embora seja bem difícil por recomendações de segurança. Nesse ano, o Timbu planeja pelo menos aumentar a quantidade de lugares para um número muito próximo a esse. Ainda no Náutico, o meia João Paulo Penha não ficará no clube. Após exames médicos e físicos realizados para assinatura de contrato, ficou constatada uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Desse modo, a diretoria do Timbu optou por não assinar o acordo com o jogador, que iria até o final dessa temporada. A decisão do Náutico veio através de um comunicado divulgado no site oficial. Segundo o posicionamento, o João Paulo ainda pode continuar jogando, mas existe um risco maior da lesão se agravar se ele jogar, chegando a uma ruptura total dos ligamentos do joelho, o que seria uma lesão seríssima. Por isso, o alvirrubro resolveu desistir do negócio. No Santa Cruz, fim da novela, o atacante Vitor Rangel continua no time até o final da Série C 2020. As negociações aconteciam desde abril e foram finalizadas com desfecho positivo nessa última semana. E para tentar arrecadar verbas, o Santa está fazendo uma campanha para regularizar todos os sócios torcedores que estão em dívida com o clube. Agora o sócio pode parcelar seus pagamentos atrasados em até 10 vezes e continuar ajudando o tricolor pernambucano a seguir forte nas competições. No interior, o Central lançou uma equipe de esportes eletrônicos. O clube caruaruense fez uma parceria com uma equipe que já existia, a Falcons FC, e agora esse time vai virar o Central eSports e atualmente jogará o game FIFA. E o técnico Daniel Neri retornou ao Salgueiro. Ele estava com suspeita de Covid-19, mas testou negativo e agora está autorizado a retornar aos treinos e comandar o Carcará em suas atividades. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e aproveite para conferir outros destaques do site, até porque aqui é futebol na veia.
Obrigado, Herbert Ramos, pelo boletim, mas não estou aqui sozinho. Agradeço a todos também que enviaram para o Giro de Notícias, mas também estou aqui com meu amigo, meu companheiro Rafael Santos. Fala aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem? E aí, Luiz, os nossos amigos queridos e amáveis, amigos do Futebol na Veia, Baba Retado, um prazer imenso, gigantesco, eu diria, um prazer colossal, Luiz. Então vamos lá, né? Já começar com o trabalho já. Vou começando esse programa já de terça-feira, vamos lá. Começando pela primeira notícia, falando que um jogador conhecido do elenco do Sport vai deixar o clube, né? Que é o Richelli. Ele quer ser negociado com o futebol internacional, pelo menos é o que dizem os agentes. Não acho errado ele querer ir pro futebol internacional, eu também queria, mas ele tá fazendo os treinos para não perder o ritmo, entendo a parte dele. Mas sei lá, cara, eu acho que ele tem uma identificação tão grande há tanto tempo no esporte. Seria legal se ele ficasse mais tempo por lá. É um bom jogador. Sim, Luiz, ele mesmo, né, uma declaração. Não foi aos treinos, né, mas avisou tudo de forma correta, pelo menos é o que foi passado, para se poupar fisicamente caso negocie, caso se concretize uma negociação com um clube internacional, com um clube do exterior. Realmente é muito estranho, né, porque a gente já lembra do Richelli, lembra do Sport e vice-versa. Ele já tem uma grande identificação com o clube, é um jogador que tem identificação com a torcida, um jogador rápido, um dos destaques assim, do futebol nacional. E a gente fica meio, né, ainda mais nós que estamos aqui sempre cobrindo o futebol nordestino, levantando essa bandeira do futebol nordestino, do nosso eixo. Então é uma coisa que deixa a gente até um pouco triste, até um pouco sem jeito de dar essa notícia, né? Porque pelo que é noticiado, tem uma grande chance. E aí, o lado ruim disso tudo caso não se concretize nenhuma negociação, porque eu não vi ninguém falando nome nenhum de clube, citando especificamente algum time. Caso isso não se concretize, ele continuar, a gente sabe que já não vai ser aquela vontade 100%. A gente vai ver, a torcida vai ver aquele jogador jogando e vai falar, ele não quis continuar aqui 100%. Ele quis ir pra fora. E aí, se não é o que queremos, né? Mas caso aconteça, ele começa a jogar mal, passa por uma má fase, perca gol, alguma coisa assim desse tipo, se envolva em alguma confusão ou algo negativo, as pessoas já vão fazer a lembrança de que no começo, né, não no começo da temporada, porque não é começo da temporada, mas quando a temporada estava parada, vamos dizer assim, ele quis sair do clube. Por mais que, sim, eu concordo, nós sabemos que hoje em dia o sonho de todo jogador é jogar na Europa, no clube fora, condições de vida, de cultura, de segurança, enfim, por N motivos positivos. Mas a gente sabe que o torcedor ele tem a memória curta para algumas coisas, mas para outras não, ele lembra muito bem. E caso aconteça alguma coisa desse tipo, a torcida vai ficar um pouco com o pé atrás com ele. Mas, pelo que estamos vendo, os empresários estão correndo atrás de um clube internacional pro Richelli. Eu concordo contigo. Eu falei até que eu gostaria de jogar fora justamente por causa desse motivo que você falou. Mas é legal, pelo menos aqui no Brasil, quando o jogador tem uma identificação com o clube, né? Ele deve estar um bom tempo lá, mais de 2, 3 anos pelo menos. Eu tô contigo também. Quando eu penso no Richelli, eu lembro do esporte. E acaba sendo uma marca, né? Ele acaba se tornando um dos líderes do clube. Acontece. E se de repente ele tiver capacidade de jogar fora, pô, maravilhoso, vai, se faz no futebol internacional, mas você também criar uma identificação e você ficar muito tempo também aqui no clube, aqui no Brasil, também é legal, também acaba marcando sua carreira. É que a gente também não sabe também quais são os motivos por fora. De repente tem algumas coisas que nunca saem na imprensa, a gente nunca vai ficar sabendo de negociação interna. Mas pode ser também por causa da negociação, por causa dos salários do esporte, pode ser por causa da pandemia que está acontecendo. Então a gente tem algumas coisas que talvez a gente não fique sabendo. Mas que eu acho que é uma perda pro esporte, eu acho que é sim. Com certeza, a gente sabe o quanto ele é um jogador que carrega a bandeira do clube. Seria interessante, hoje em dia é bem raro, né? Um jogador que perfaz a sua carreira inteira em um clube só. A gente tem poucos exemplos, né? No futebol, ultimamente, acho que talvez Rogério Ceni no São Paulo, alguma coisa assim do tipo. Porque, tirando ele, antigamente isso já era mais comum. Mas hoje, acho que os altos salários, as altas propostas dos clubes europeus, investimento dos clubes asiáticos, né, chineses também, acho que isso que é um grande fator para os jogadores não criarem sua carreira em um clube só aqui no Brasil. Mas
seria bem interessante, né? Acho que seria bem legal ele ter essa identificação, ficar o tempo inteiro no esporte, conquistar títulos. Mas, né, a gente sabe que os dias de hoje estão bem difíceis, ainda mais pós-crise, né, pós-pandemia. Acho que isso vai ficar mais difícil ainda de acontecer. E agora já vamos passar para a notícia do esporte que o Ebert trouxe. Lançamento do seu novo uniforme. Venda completamente online. Eu não sou muito adepto, assim, completamente adepto. Mas eu acho que as vendas online, acho que o mundo futuramente vai ser só online. Principalmente empurrado pelo que a gente vive hoje. Então a mudança foi completamente positiva. Teve até aspas falando que o que vendia num mês vendeu num dia. Eu acho que o esporte está descobrindo um novo jeito de vender seus produtos, tanto uniformes quanto shorts, adereços, essas coisas. Vai ser completamente online daqui a um tempo para frente. Talvez venda na loja do clube, ali perto do estádio, mas dá para ver que eu acho que essa ideia de vender online vai ficar por um bom tempo. Já era um caminho que já estava se iniciando, já estava um pouco prematuro assim, antes da pandemia. Os clubes já estavam recorrendo para essa alternativa. Agora não tem outra condição, ou é isso ou é nada. Então a gente sabe que esse vai ser o caminho mesmo após acabar a pandemia. A gente sabe que é um caminho viável, é lucrativo, é uma condição mais fácil, né? Digamos assim. Então acho que os clubes vão começar a adotar isso como uma medida única, talvez, daqui a alguns anos. Nunca se sabe, né? Os clubes com mais estrutura, já pode adotar isso como uma medida, e é muito mais fácil na parte do planejamento de vendas. Sim, fica mesmo, porque você acaba atingindo um número muito grande de pessoas e você acaba vendendo também até fora do país, né? Então uma venda online, alguém que mora... Não vamos precisar ir tão longe fora do país, mas em outro estado, por exemplo, a gente aqui de São Paulo, eu quero comprar uma camisa do esporte. Eu não preciso ter loja do clube lá em Pernambuco para poder comprar. Não, eu posso comprar pelo celular, pelo meu computador, e nem que venha pelos correios e chega aqui e eu tenho um uniforme do esporte original. Também é fácil de você conseguir. É muito mais prático. Então o que ele falou de a quantidade de vendas acaba se refletindo nisso. Às vezes a pessoa que não mora em outro estado, mora num ponto muito distante de Pernambuco, ou que mora fora do país, acaba tendo sua venda de um jeito muito mais fácil, né? Com certeza, e a gente sabe a força que tem a marca do esporte. O esporte ali nos anos, quando deu aquela Copa do Brasil, ficou muito forte, deu uma expansão da sua marca mesmo, do seu nome, no Brasil inteiro, quem sabe fora também. O clube depois disputou a Libertadores, então aquilo fortaleceu muito a marca do esporte Recife. E a gente sabe que o clube precisa fortalecer ainda mais, tem que aproveitar aquele momento e estender até os tempos atuais. E agora vamos passar já para o Náutico. Tem duas notícias também, assim como no esporte. Eu queria até falar primeiro do João Paulo, que acho que é uma falta de sorte, né? Ele ia assinar com o clube, mas foi constatado um problema no joelho. E sabe como é que é joelho? É uma lesão, joelho só tem um pra vida. Se você machucar ou quebrar, já era, não volta mais. E o clube não decidiu dar andamento. Então ele ia assinar com o clube, mas ele poderia até jogar, que foi passado no boletim, mas se poderia prolongar a lesão, aí não vale a pena mesmo. Aí ele fica meio ano, um ano fora, não vale a pena, tanto para o atleta também quanto para o clube. Sim, com certeza. É uma infelicidade gigantesca, né? Praticamente já estava dentro do clube, praticamente já estava, né, dentro do planejamento do clube, para ser mais exato, e aí acontece isso, é uma grande infelicidade. Mas óbvio, tinha a opção até de jogar, mas poderia agravar demais a contusão e aí comprometer a sua carreira. E aí não é um risco positivo, né? Não é um bom risco, não é uma coisa que ele vai falar, eu vou fazer isso, então não é viável para ele. Ele pode agora aproveitar que está em tempos de pandemia, se recuperar, e aí a gente esperar a volta, né, dos campeonatos para ter um novo contrato, uma nova negociação com outro clube, enfim. Ou quem sabe até mesmo ele se recuperar e voltar para o clube, voltar para o Náutico. A gente sabe que o Náutico ele sempre tem as portas abertas para os seus jogadores, e agora é aguardar, né? Ele tem que aproveitar esse momento, se autoplanejar e fazendo sua recuperação gradativamente. E o João Paulo vai acabar perdendo essa possível reforma nos aflitos, né?
porque o Timbu ele quer aumentar o seu tamanho do seu estádio, já passando para a próxima. Eu gosto muito dessa ampliação. Eu não sou muito a favor das arenas. Eu acho que a arena é tudo muito igual, mas isso fica a gosto de cada um. Mas eu acho que você aumentar o seu estádio e você se preocupar com a capacidade, eu acho muito bom. Eu acho legal, por exemplo, um estádio que nem ele falou que ia aumentar para, se eu não me engano, 22 mil lugares. Você passava aí de 15 para 22. Poxa, você colocar 7 mil pessoas a mais no seu estádio é bom, fica um clima mais legal. Você vê para o estádio talvez ficar mais bonito. Eu gosto dessa ampliação. Eu acho que é uma amostra de que o clube ele está evoluindo. De uma evolução muito grande do Náutico, pelo menos de público que aparenta. Sim, é uma reforma totalmente positiva para o clube. O torcedor do Náutico tem a característica de sempre jogar junto, né, de estar ali apoiando a todo momento. Como já dissemos em algumas edições anteriores do nosso programa, é o torcedor mais fiel, né, do Nordeste, segundo a pesquisa. Aquele que torce apenas para o Náutico, não torce para outro time, não tem segundo time. E essa reforma, esse aumento vai ser super positivo. Aliás, esse aumento, as arenas, eu também não sou totalmente fã assim, dessas arenas super reformuladas. Eu acho que elas não priorizam, elas não trazem um lado positivo para a característica dos clubes, dos torcedores aqui no nosso país. Na Europa, ok, um torcedor mais aplauso e tal, uma coisa mais teatral, uma coisa mais comedida, mais comportada, que é da cultura deles, não estou querendo dizer que é negativo ou positivo. Não, totalmente apenas condiz com a cultura deles, a arena. Agora aqui tem alguns clubes que, sabe, fica meio não orna, não combina. E eu acho que no Nordeste, principalmente, uma arena totalmente moderna, não, sabe, foge um pouco da característica, foge um pouco da linhagem. Mas eu acho que nessa ideia, nesse modelo, nesse padrão que o Náutico quer, só vem a somar. Sim, é completamente positivo, porque você falou das arenas. Eu também acho legal, eu acho que tem uma importância, mas perde um pouco da regionalização do clube, né? Aqui tem o futebol é muito isso. O clube às vezes é muito regional, às vezes tem uma história muito tradicional no local onde ele joga. Então você às vezes demoliu o estádio, foi mais ou menos que nem relembrando um pouco de fora, de onde a gente grava aqui, seria mais ou menos o estádio do Palmeiras. Demoliu o Palestra Itália para construir o Allianz Parque. Tem torcedor que gostou e tem torcedor que não gostou. Tem torcedor que gostaria que reformasse o Palestra Itália. Mas isso fica muito ao gosto do torcedor. Fica mais bonito, fica mais legal, o estádio mais moderno, com capacidade triplicada, quintuplicada, mas tem torcedor que não gosta, tem torcedor que prefere a Arena dos Aflitos com 50 mil lugares sendo as Arenas dos Aflitos, entendeu? Mas eu acho mais legal assim também. Com certeza. É que alguns torcedores são mais tradicionais, né? Então, às vezes é um choque pro cara que tá lá sempre sofrendo, pagando ali o ingresso para estar toda semana, às vezes mais uma vez de semana, dependendo da quantidade de jogos e competições que o clube passa, né? Que o clube joga, que o clube enfrenta. E aí vai lá, faz essa mudança, ela muda totalmente. Às vezes aumenta o preço do ingresso, às vezes é mais viável ser sócio torcedor. E aí hoje o torcedor tem essa condição de ser sócio torcedor, às vezes não tem. Então, lógico, se a gente fosse aprofundar esse problema, a gente vai ficar aqui até a noite discutindo isso, até o fim do programa. Então, às vezes a gente tem que alinhar mais, né? Mas, óbvio, para não fugir muito do assunto, é uma mudança positiva, totalmente positiva. E já vamos passar agora pro Santinha. Lembra quando a gente noticiou que o Vitor Rangel poderia sair do clube? Falou que ele poderia ficar, que ele estava abrindo mão do próprio salário, que ele queria ficar. O desfecho foi positivo. Lembra quando o Ebert trouxe essa notícia pra gente, lá em abril, faz tempo, um dos nossos primeiros programas. E a gente noticiou que seria interessante ficar, que ele era um bom jogador, tinha um renome aqui no futebol nacional. E ele ficou. Super legal, eu acho que ficou feliz pros dois lados. O clube que precisa de um atacante como ele que queria ficar. Eu acho que isso foi positivo para os dois e agora o retorno da Série C pro Santinha fica ainda mais forte. Um grande nome, é uma contratação, né, querendo ou não, pro Santinha, essa permanência dele, já um embrolho que já estava virando uma novela quase, né? Já estava ali tomando uma proporção bem se arrastando, estava se prolongando até demais assim, para os torcedores, até para todas as partes, estava uma coisa meio arrastada. Mas agora teve essa decisão de permanência, é um jogador que vai vir para somar, é um jogador que vai vir para contribuir dentro de campo e fora também,
E esperamos que ele consiga, né, manter esse bom futebol aí no clube. E também, falando do Santinho ainda, a gente vai chegar na última notícia, que o Santinho ele pretende ajudar a parcelar para o sócio-torcedor para que quem ajuda o clube não saia, não deixe ser sócio, por causa da situação difícil que está para todos nós, para que o clube também não perca ainda mais renda. Eu achei uma ideia positiva, não é muito normal, mas a gente entende pelo momento. Sim, com certeza. Acho que acertou em cheio, né, o clube. Porque a gente sabe que muitos clubes vão perder sócios de uma forma muito grande nesse tempo. Porque não está tendo jogo. Como que ele vai manter? Como que ele vai continuar o pagamento? Então, ou é regularizar, achar um outro benefício, como a gente já disse aqui, né, há um tempo atrás, que estavam dando jantar com os jogadores e tal. É buscar alternativas para não perder o número. E o sócio torcedor hoje em dia é um ponto que ajuda, que contribui demais com o clube. Isso tem uma influência grande no planejamento, nos resultados. Querendo ou não, isso daí ajuda demais a própria diretoria, jogadores, enfim. O sócio-torcedor aproxima os torcedores do clube, da realidade do clube, do dia a dia. Então acho que foi uma decisão acertada. E já para não perder muito tempo, já vamos passar para o nosso próximo boletim, já vamos lá. Fala galera do Futebol na Veia, eu sou a Renata Bessa e estou aqui para trazer as informações sobre o futebol cearense. Fortaleza se posiciona no Dia do Orgulho LGBTQI+. Negociação com Jean Mota à vista. Governo do Estado do Ceará nega retorno do Campeonato Cearense no início de julho. E blog do contrato com Turner deve ir à Justiça. Flamengo rejeita a proposta do Vandervoorde por Yuri César. Campeonato Brasileiro Série A deve começar no começo de agosto. Investimento para o retorno ao futsal. Cirurgia de Michel deve afastar o atleta do resto da temporada. Pedido da torcida para expansão das modalidades de esportes. Presidente afirma que vai usar a linha de créditos da CPF. Percentual na venda sobre Felipe Jonathan. Nova testagem apontou um caso de Covid-19 em um colaborador do Fortaleza. Agora, segue as informações sobre o Ceará Esporte Clube. Presidente do Ceará, Robson de Castro, comenta que não pretende contratar ninguém. Rogério segue no alvinegro. É fake sua ida ao Náutico. Vovô inaugura sua primeira transmissão de treinos através de serviço de streaming. Chega na capital o ônibus do Vozão. Tendo sua marca própria, o alvinegro já supera vendas de camisas de 2019. O clube não se pronuncia sobre o dia do LGBTQI+. Agora vamos para as notícias do Ferroviário. Ferroviário é um dos primeiros times da Série C a retomar aos treinos. Assim, todos os jogadores fizeram teste para a Covid-19. Anderson Batatais deixou o comando do Ferrão e Marcelo Vilar assumiu novamente. Caras novas no Tubarão da Barra, com 5 novas contratações, sendo elas o goleiro Sejão, laterais Alan Pires e Gabriel Casimiro, zagueiros Vitão e Túlio, meias Romário, Becker e volantes Diego Lorenz e Luvas Hulk. Os atacantes são Dedé e Júnior Batista. Esse foi mais um giro de notícias sobre o futebol cearense. Obrigado, Renata Bessa, pelo boletim. Já vamos falar aqui do nosso querido futebol cearense. Vamos começar falando do Jean Mota. O Jean Mota vinha recebendo proposta, isso não é de hoje, jogador do Santos Futebol Clube. Ele vinha recebendo proposta principalmente do Fortaleza, para poder ir para o clube do Rogério Ceni. Mas parece que vai ter uma negociação nova à vista, mas sabe-se lá como é que vai ficar. Olha, vou te dizer, viu, não é um grande jogador, um excepcional jogador, mas eu acho que pela polivalência que ele joga tanto quanto meia, quanto lateral esquerdo, eu acho interessante pelo menos pelas posições que ele atua. Olha, cara, se ele vier assim, nas características que ele tem, no plano de jogo que o Rogério Ceni tem, vai ser uma baita contratação, pode ser um dos nomes de frente ali, de linha de frente do Fortaleza. Pelo que, assim, nós que somos daqui, né, pra quem não sabe, nós que somos aqui da Baixada Santista, então a gente conseguiu acompanhar, pelo menos eu consegui acompanhar todo esse tempo que o Jean Mota
ele teve esse momento de mais influência no estilo de jogo. É um jogador que tem um passe um pouco diferenciado, tem um toque de bola, ele tem a sua qualidade, só que aí às vezes ele tem esse problema de oscilar bastante, ele vai oscilando ali, às vezes, ou ele joga bem, ou ele joga tipo, bem zoadinho, bem mal. Então, ele tem que saber qual Jean Mota vai vir. Vai vir o Jean Mota que oscila, ou vai vir só o Jean Mota que jogou quando começou no Santos, ou vai vir o Jean Mota do ano passado. Então é isso que deixa a gente um pouco meio assim. Mas eu já tive a oportunidade de ver ele jogando, ele tem um bom posse de bola, ele tem um bom lançamento, ele bate bem na bola. E isso eu acho que vai ser bom pro Fortaleza. Quem sabe o Rogério Ceni não quebra nessa oscilação do Jean Mota. Então vamos ver, né, se o Jean Mota vai ser sim essa nova contratação. Você citou num ponto importante de onde a gente reside, né? A gente aqui é na Baixada Santista. Então a gente acaba acompanhando o Santos de uma forma ou de outra, né? É o time da região. Então a gente acaba acompanhando, às vezes indo ao estádio, ou às vezes vendo notícias, sem querer até às vezes. E a gente sabe mais ou menos o nível que ele joga. No Santos ele nunca conquistou o nível que nem você falou, principalmente por ser um jogador irregular. Ele acabava até brincando de iludir os torcedores. Eu espero que, se ele for mesmo Fortaleza, eu espero que ele acabe tendo uma regularidade que ele não teve por aqui no Santos. Que ele se torne um jogador que talvez o Rogério Ceni possa imaginar, ou talvez o Jean Mota talvez possa imaginar que ele é, porque aqui no Santos ele perdeu bastante espaço com o técnico português Jesualdo Ferreira. E eu acho que seria assim uma boa aquisição, pelo menos para você fortalecer o elenco, que é justamente o que vai pesar nessa volta da pandemia. Você tem um jogador pelo menos que tem mais rodagem, que participa de campeonatos internacionais, que já foi 2 vezes campeão, vice-campeão brasileiro. Eu acho que te acrescenta principalmente uma experiência também. Eu acho que ele vem para ser titular, assim, pelas condições atuais, porque aí depende muito dele não oscilar de novo, né? Repito, o ano passado dele foi muito bom, nas condições, nas alternativas, nas ferramentas que o Santos tinha. Agora, com a vinda do português como treinador do Santos, deu uma caída, com certeza. Deu uma caída, a gente não sabe por quê, mas que deu uma caída, deu. Então vai depender muito dele não oscilar, mas eu acho que o Rogério Ceni vai conseguir dar uma melhorada, vai dar uma constância no futebol dele. E já vamos passar agora um comentário rapidinho, que foi passado no boletim, eu acho que é legal a gente comentar, que o Fortaleza não se pronunciou com relação a esse projeto, essa parada LGBT. Eu acho que é um momento que hoje todo mundo está discutindo, coisa a gente pode comentar muito rapidamente, a gente também quer dar também nossa opinião, que é importante também, que toda forma de pessoa também é importante, não importa qual opção sexual você tenha. Se cobra muito hoje das grandes personalidades um certo posicionamento a favor ou contra, mas o pessoal cobra hoje, a população, a sociedade cobra um posicionamento da personalidade. E um clube como o Fortaleza, que tem progredido, que a gente elogia tanto nesses últimos programas, nesses últimos tempos. Luiz, Oi. só fazer uma correçãozinha aqui, que a produção deu um toque aqui pra mim. O Ceará, né, na verdade, que não fez esse pronunciamento, tá bom? Tá. Então vamos lá. O ponto veio errado no ponto aqui pra mim. Então o Ceará, que agora corrigindo, que indiferente, tanto o Fortaleza quanto o Ceará, tá? É importante. O clube tem uma tradição, vem bem também, a gente noticia, as notícias do Cearense a gente consegue trazer as melhores notícias com relação a clube, contratação e essas coisas. Mas diferente, o clube se posicionar, eu acho que é importante hoje a gente se posicionar a favor ou contra, pelo menos o clube ter que emitir alguma opinião. Com certeza, né? Os dias de hoje estão muito, ultimamente, só para não se prolongar muito, né, nesse assunto, ultimamente teve muito essa cobrança, né, de quem traz notícia, quem influencia em notícias atuais, seja lá por onde ela for. A gente se posicionar. Lógico, a gente sabe que vai do nicho e vai da preferência de cada um. Mas acho que o clube, como uma sociedade, ele tem que mostrar se ele é a favor ou se ele é contra. E aí sim a gente tomar os devidos julgamentos, né, digamos assim. E agora, para nos prolongar muito, você que está nos ouvindo, se a gente espera que você tenha a sua opinião, pelo menos a sua opinião formada, e que é importante também se pronunciar para pelo menos
você saber pelo menos o que você concorda e o que não concorda. Mas já vamos passar aqui, falando já que a gente está falando do Ceará, porque eu acabei corrigindo, eu falei errado de início. Mas vamos falar que o Ceará fez a transmissão de streaming, eu sou a transmissão de treino, eu achei super legal, eu acho que é muito bom para o torcedor ele se sentir completamente habituado, por exemplo, ele vê os treinos, ele não ficar só a mão da imprensa esperando o jornalista com o microfonezinho falar como foi o treino. Então, o próprio torcedor ver o treino do seu clube, eu acho que assim, é tão importante quanto ele ver o jogo, porque às vezes ele pode cobrar até mesmo pelo treinamento, porque às vezes pelo treino ele sabe porque o time não está indo bem em campo. Sim, com certeza, e é mais uma vez, né, que a gente sempre vem noticiando. Os clubes utilizando ferramentas criativas para aproximar nesse momento, acho que não só nesse momento, vai virar uma realidade daqui para frente. Então, para aproximar o torcedor, né, a sua torcida, aquele que paga sempre, que está ali sempre acompanhando, impulsionando, até cobrando, cornetando também, de estar junto. E teve até uma notícia que não foi repassada aqui, também meio que encaixa, faz um gancho nisso, né? Que é o Central anunciando sua equipe de esportes. Então é mais uma alternativa curiosa, né? O Central de Caruaru. Então os clubes estão buscando alternativa, estão entrando nessa metodologia de uma coisa mais virtual. Esses tempos eles meio que solicitam isso, né? Então foi uma boa sacada, né, de uma realidade que é o serviço de streaming. Não, eu acho muito bom, eu acho muito legal. Porque praticamente é o futuro vindo, né? É o futuro chegando pra gente já. Exatamente, não tem muito pra onde fugir, né? Os clubes têm que se adaptar a essa realidade. Agora já vamos falar do volante Michel, do Fortaleza, que ele foi submetido a uma cirurgia para tentar resolver um problema que atrapalha desde o ano passado. Uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo. Então, ele pode ficar fora da temporada, porque esse é um problema grave. Cartilagem de joelho é tão ruim quanto o ligamento, porque o joelho, que nem a gente falou, é um só, então você tem que tomar cuidado, com muito cuidado, principalmente tem que ter preparo físico específico para ele, porque você acaba perdendo às vezes um ano inteiro por causa de um problema na pele ou um problema muscular dentro do joelho, um problema de ligamento. Então que o Michel ele se trate agora durante essa época de pandemia e que possa voltar ainda nessa temporada. Sim, esperamos que ele se recupere, né? A previsão é que ele não volte mais nessa temporada, mas ainda não é algo 100% certeza. Então é o momento de, por estar, né, retornando a essa parte física, fortalecimento muscular, então ele tem que se aproximar, o planejamento do próprio clube tem que se aperfeiçoar, tem que ver, tem que analisar certinho, né, o que tem que ser feito com o atleta para não perder, porque qualquer perda de atleta por contusão agora vai fazer muita diferença. E já vamos passar para a próxima também, que envolve também o Fortaleza, que é o comentário das pessoas nas redes sociais sobre o que o Fortaleza devia ter mais modalidades do que só o futebol. Realmente, fazendo pesquisa, é algo que eu não tinha pensado. Realmente, o Fortaleza ele tem poucas modalidades, se você for comparar com o seu rival, que é o Ceará. O Ceará tem muito mais modalidades. Mas é interessante o clube, os torcedores também, eles se manifestarem e falar, queremos mais do que só o futebol. Isso mostra também que o futebol, que o esporte aqui no Brasil também, está tornando menos polarizado do que só o futebol, mas que as pessoas querem ver outras coisas também, ouvir outras coisas. Sim, é um tipo de cobrança que eu pelo menos nunca tinha visto antes, né? Torcedor de clube de futebol pedir, exigir mais modalidades, que é bacana. A gente tem mão de obra para ser uma potência olímpica, por exemplo. O Brasil tem, óbvio que tem. A cultura futebolística que tem introduzida aqui no Brasil ela é muito grande. E ela sim pode se expandir de uma forma para resultados, tanto em Olimpíadas como em Jogos Pan-Americanos, enfim, para não se aprofundar muito, não fugir muito do assunto. Então acho bem interessante essa cobrança, e não só por isso, né? Vai trazer, óbvio, frutos e mais torcedores de um nicho diferente, de um tipo de torcedor diferente para o clube. Porque o Ceará, eu fazendo uma pesquisa mais a fundo, por exemplo, você tem uma ideia de como o esporte no Ceará é importante. Só para não fugir muito, mas é só para poder entender talvez o porquê da tamanha mobilização das pessoas. Que o Ceará foi o primeiro estado do Nordeste a ter uma pista de automobilismo. Então, assim,
não tem a ver com futebol, mas mostra que o Ceará também tem um peso nos outros esportes, sem ser só no futebol. Então, é uma cobrança digna, eu acho uma cobrança muito justa, e que o Fortaleza ouça e que possa também trazer outras modalidades também junto com o futebol também, porque o futebol já está dando certo. Sim, o futebol já é mais fácil, né? Porque já tá na nossa cultura, já tá no nosso dia a dia. Todo mundo já nasce e já sabe o que é o futebol. Pode nunca ter jogado, que também é bem difícil. Mas já sabe como que é, já sabe o que é gol, já de 4 anos todo mundo para. Então é uma coisa que tá na nossa cultura, já tá no nosso dia a dia. Então nada melhor do que expandir isso para outras modalidades. E aí sim, uma evolução do clube, um aumento de torcedores, ainda mais nesse momento que o Fortaleza tá de sempre tá se evoluindo, de estar evoluindo sua filosofia, seu estilo de jogo, seu estilo até de direção mesmo. Sim, agora vamos já passar para o próximo boletim, para o nosso boletim do futebol baiano. Mas menino, beleza? Venho trazer as principais informações do futebol baiano. Pelo lado do Bahia, após folgar no último domingo, o Sport Clube Bahia iniciou nesta semana a terceira semana de treinamentos no CT Evaristo de Macedo após o retorno das atividades. Como determina o protocolo, o clube vai realizar mais uma rodada de exames para a Covid-19, que serão realizados em todos os atletas, comissão técnica e funcionários do clube. Após a testagem, o esquadrão dará início aos treinamentos. Bem, ainda pelo lado tricolor, no último sábado o Bahia anunciou que estendeu o empréstimo do Meir Ramírez com base por mais 2 meses. Segundo o esquadrão, o pedido foi do próprio clube suíço para poder completar a temporada, que foi interrompida por conta do Covid-19. O meio-campista, que foi emprestado na temporada passada até 30 de junho deste mês, com obrigação de compra em participação em pelo menos de 23 jogos. Sendo assim, o valor estipulado foi de 30 milhões pelos 100%. Contudo, o Bahia já recebeu 2 milhões de forma adiantada e tendo direito a lucrar 5% em uma venda futura. Bem, agora pelo lado do arquirrival Vitória, em uma edição do programa Papo de Presidente, o mandatário do clube anunciou o lançamento do novo plano de sócio-torcedor, o Sócio Ouro da Virada, que custará R$ 7.000 para os primeiros 300 torcedores que se apresentarem em querer aderir ao plano. Além de ajudar o clube nesse momento de pandemia, o sócio que se associar não terá mais compromisso e terá uma economia de 51%. Abre aspas para a fala do mandatário. Se houver um aumento no plano de ouro, ele vai pagar só a diferença, mas ele não vai ter mais nenhum compromisso com o clube pagando esses R$ 7.000. Bem, agora pelo lado do Atlético de Alagoinhas, o clube anunciou neste último domingo a contratação de 3 novos reforços. O goleiro Lupitinha, ex-Vitória da Conquista, o volante Leandro Sobral e o atacante Robert, esses dois vindos do Doce de Mel. A equipe visa o retorno do Campeonato Baiano e mais ainda o Campeonato Brasileiro da Série D. Bem, a Federação Baiana de Futebol pretende retomar a competição na segunda quinzena de julho. A federação já estabeleceu um protocolo para o início do estadual, incluindo testagens de Covid nos elencos e nos jogos sem a presença de público. Bem, no entanto, ainda aguarda o aval do governo da Bahia para oficializar o retorno do Baianão. E essas foram as principais informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o Babarretado do Futebol na Veia. Obrigado, Gilvan Rodrigues, pelo boletim do futebol baiano. Já vamos começar aqui falando que o Bahia, começando pelo Bahia, tricolor de aço, vamos começar falando que ele começou a terceira semana de treinos. É muito bom, o clube está realizando mais uma sessão de testes para saber o número de infectados, ter os números reais. Olha, o Bahia está fazendo todo o protocolo, tudo certinho, porque para não justamente ter mais jogadores em quarentena, para você perder o elenco. Então, iniciando a terceira semana, realizando mais uma sessão de testes. O Bahia está seguindo o protocolo certinho. Sim, com certeza. Só para dizer aqui, né, mais uma vez, o futebol nordestino é o futebol mais bem planejado nesse momento. Mesmo sem os recursos que outros polos têm, né, os polos existentes já têm para o futebol, para o planejamento, o futebol nordestino está trabalhando muito bem com as ferramentas que ele tem. E o Bahia não fica longe disso, né? O Bahia que tem uma administração totalmente inovadora, tem um pensamento bem planejado e não ficaria para trás nesse momento.
Não, e tá certo. Eu acho que tem que seguir esses protocolos mesmo. O clube ele tem que zelar pela vida tanto dos funcionários quanto dos atletas. Apesar de também ser funcionário, mas a gente sabe que atleta é um outro, acaba sendo, entre aspas, um outro patamar de funcionário. Mas eu acho que tem que ter um cuidado igual com todos e para você saber quem está propício a pegar o vírus ou não. Sim, porque isso influencia diretamente na tudo. Se você tiver um jogador, você não vai poder contar com aquele atleta, porque aí ele vai, né, transmitir para outros e assim vai complicando mais o planejamento, vai interferir no planejamento de treinos, enfim, isso interfere de modo muito geral. E os clubes têm que tomar o maior cuidado com isso, né? O que é meio que o que a gente já vem noticiando sempre, meio de forma preventiva mesmo, né? Então, o Bahia, mais uma vez, aliás, sempre vem sendo acertado nessa parte, nesse método. Merece elogios mesmo. Agora já vamos passar pro meia, o Eric Ramírez. Vai ficar 2 meses aqui no Bahia por um empréstimo do Basel, da Suíça. Um dos grandes times de lá, a gente já discutiu em off, deve ser se não o maior vencedor, um dos maiores vencedores, está sempre presente em campeonatos internacionais. Vai ficar por mais 2 meses no Bahia. E a justificativa é por causa que o campeonato suíço acaba daqui a 2 meses. Então, para ele retornar fazendo já a pré-temporada com o clube suíço. Sim, é uma boa contratação. Vem de um futebol que não está no holofote, mas como você muito bem, né, disse, abrilhantou com o seu comentário, que a gente discutiu em off, que é um clube, provavelmente o maior clube da Suíça. Se alguém tiver informação para negar, para discordar, estaremos aqui disponíveis. Mas para mim é o maior clube da Suíça, é o Basel, um clube que está sempre pegando Champions, né, sempre participando. O futebol suíço em si, em geral, foi um futebol que fez grandes Copas do Mundo, né? Nas últimas, é um futebol que é bem técnico. Então, acho que ele vem com uma rodagem muito técnica. Futebol de passe de bola, um futebol de armação de jogo, que é uma coisa que às vezes falta aqui no nosso futebol. Então, se ele vem com essa característica desse futebol, a gente sabe que o jogador vem de determinada praça, vem de determinado país, né? Determinado campeonato, ele vem com a característica de lá. Porque ele não tem como ele vir do futebol suíço com uma característica totalmente diferente do que é o futebol lá. Os treinadores, eles pedem, os treinos são ambientados, são aprofundados na característica. Então ele vem com uma característica muito bacana e vai agregar bastante nesse tempo que ele ficar aqui no Brasil. E sem contar que ele é bom jogador, viu? Ele é muito bom jogador. Sempre ouço elogios, falando que ele foi vendido pra lá. Mas eu sempre ouço comentários de que sempre tem um clube brasileiro interessado nesse jogador. Muita gente pode estar se confundindo, mas não é o Eric, não é o Ramírez, aquele que foi para a Copa do Mundo, que jogou no Chelsea, esse hoje está no Palmeiras, só para deixar claro. De repente alguém pode se confundir. Mas esse Eric Ramírez é muito bom jogador. Eu acho que o Bahia ele teve um pouco de sorte, vamos por assim, para ficar mais 2 meses. E a gente não sabe também se o futebol também vai voltar nesses 2 meses também. A expectativa é que retorne, que possa retornar mês que vem, quem sabe, com todos os protocolos certinho, que os números de casos diminuam para que a gente possa ter o nosso futebol de volta. A gente sente falta, porque eu queria ver de novo o Eric Ramírez jogar pelo Bahia. Ele vinha sendo um dos jogadores mais regulares no meio campo, não só nesse ano, desde o ano passado. Sim, como já foi dito, ele vem. Se antes a gente já tinha essa admiração, agora ele vem com uma rodagem diferente, vem com uma experiência diferente. Então, com certeza, é uma vinda bem positiva para o clube. Agora já vamos passar já pro Vitória, que o Vitória lançou um novo plano sócio-torcedor, sócio ouro da virada, custará R$7.000 aos 300 torcedores. E pelo que eu entendi, se eu não me engano, qualquer coisa você pode me corrigir, quem está nos ouvindo também, é que é uma ideia para você paga esses 7 mil e você deixa de ser sócio do clube, porque o Giovanni falou que você deixa de ter uma responsabilidade, você não vai mais atuar junto com o Vitória. Dá a impressão de que você paga esses 7 mil e deixa de ser sócio, ou eu entendi errado? Eu entendi algumas mudanças
houveram algumas mudanças para ajudarem, né, o torcedor, para dar uma nova característica. São mudanças comuns, né? São mudanças que se adaptam à nossa rotina, né? Ao dia de hoje, ao tempo de pandemia, de crise, tanto das empresas como de pessoas físicas. Então, a mudança, pelo que a gente percebeu, pelo que foi identificado, é uma mudança de adaptação às condições financeiras mesmo, até dos próprios torcedores, o que a gente já debateu aqui hoje. Eu acho que se de repente essa ideia é positiva para o clube, eu acho que é interessante tentar também. O clube também está passando por dívida, tem que tentar outras formas. Todos os clubes estão com dificuldade. Eu não sei dizer um clube hoje que não tem problema financeiro por causa da pandemia. Então, se de repente ele discutiu, o presidente, junto com os conselheiros, ele decidiu fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ação, eu acho que também vale a pena tentar. Se tá ruim, precisa mudar de algum jeito. Sim, com certeza. Alguma mudança tem que ter. Os clubes prezam muito pelo sócio torcedor. Muitos clubes, a gente já noticiou outras notícias, né? Não só hoje, como os nossos programas. Os clubes, eles vão mudando, vão modificando, mas tudo para priorizar a identificação, a proximidade do torcedor com o time. Então, eu estava pesquisando aqui, e eu ouvi de novo o boletim do Gilvan, e ele lembrou o termo que eu queria usar, é nenhum compromisso. Então, tem até uma frase que foi: se você pagar o sócio ouro como ele é hoje, iria custar mais de 14 mil reais. Então, você paga, e você, durante os 10 anos, você iria pagar esse sócio ouro por um pouco mais de 14 mil. Se você pagar hoje aos primeiros sócios torcedores, ele vai custar 7. Por isso a redução de 51%. Porque você vai pagar praticamente metade do valor. Então é uma forma também de o Bahia também, de o Vitória, desculpa, tentar chamar sócio torcedor também, porque pagar 14 mil reais durante 10 anos é um valor bem alto também, né? Então talvez seja um chamariz. Sim, é uma adaptação, né? É tudo para não perder o sócio torcedor. Então é uma decisão acertada, uma decisão correta e adaptável, né? Pelos dias de hoje, e os clubes vão tomar esse caminho, vão tomar essa sequência. Assim também como foi o próprio Santinha também que a gente noticiou, o Santa Cruz, né? O Santa Cruz, sócio torcedor, ele aceitou o parcelamento. O Vitória, ele vai reduzir em 50% o sócio ouro. Então, os clubes estão fazendo os seus jeitos para que não perca sócio, para que eles também não percam renda. Com certeza, é o caminho a se tomar, porque tem que enxugar de algum lado, né? Não adianta, tem que, entre aspas, dar o braço a torcer de alguma forma. Então acho que foi o caminho acertado que os clubes acharam. Sim, eu concordo, eu tô contigo, cara, nessa. Passando para a última notícia, da Federação Baiana definiu o protocolo de testagens, jogos sem público. Eu acredito que não seja nenhuma novidade e está só esperando o governo estadual da Bahia definir a data do retorno junto com as autoridades de saúde sanitárias. Não tem muito o que fazer, não acredito. Essa é uma notícia importante, mas não há nenhuma novidade com relação ao protocolo e decisão de retomada de jogos. Mas pelo menos a Federação Baiana já se preocupa no seu retorno do futebol. Já está anunciando os seus protocolos para os jogos, que é mais ou menos a fazer nos campeonatos europeus. Mas já está de olho e só está o aguardo do governo estadual. Sim, são dois pontos importantes, né, nessa notícia. Se tem um campeonato que poderia voltar, não que estou falando que sou favorável à volta agora, mas tem um campeonato que poderia voltar muito mais que o Campeonato Carioca, são os campeonatos estaduais do Nordeste. O Baianão, por exemplo, seria um desses, devido ao planejamento que tem feito. Mas eu ainda acho cedo, mas ainda não tem uma data correta, né, dessa notícia de volta. Ainda está sendo discutido. Não há ainda um possível retorno, porque também tem que esperar muitas semanas, dias, para ter ideia de como estão os casos, leitos de UTI, leitos de enfermaria. A Secretaria da Saúde está de olho em todos esses números e eles precisam aguardar todas as estatísticas para saber quando pode retornar.
Mas eu não vou dizer nada a respeito da volta do futebol carioca, o que eles já decidiram. Não vou fugir muito do assunto, eu quero falar do futebol baiano, mas fica aqui o nosso claro protesto pelo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Realmente é uma vergonha, não tem nem... A gente tenta não mudar de assunto, mas nós como jornalistas, como pessoas que trazemos as notícias do futebol de modo em geral, né? Então não dá para não se manifestar referente a isso, que é muito uma vergonha, uma pressão financeira dos clubes para essa volta totalmente prematura. Mas a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil, né? Então infelizmente isso acontece às vezes. Mas eu acredito que a Bahia está dando aula. A Federação Baiana está esperando, não está se precipitando, está aguardando a decisão do governo estadual, que também está de olho, e os clubes vão fazendo o que podem por enquanto. O Bahia a gente já anunciou aqui, o Vitória não está sendo diferente. Não só o futebol baiano, mas o Nordeste está dando uma aula de protocolo sobre o que fazer com os seus jogadores e o que deve e o que não ser feito. Tanto que a gente vê que os casos, apesar de estarem com números relativamente altos, os estados do Nordeste tratando de saúde estão diminuindo. Não está tendo aquele ápice que já teve um determinado momento. Sim, com certeza. Os clubes se portaram muito bem. Os clubes tiveram uma metodologia muito boa. Então, é claro que se tivesse que ser um lugar para voltar primeiramente, seria por aqui, na região Nordeste. Isso daí é óbvio, pelo que tem sido feito um ótimo trabalho dos clubes nordestinos. Mas agora é aguardar, né? Mesmo assim ainda não é o suficiente, não por ineficiência dos clubes, mas sim pelo tamanho que vem tomando a pandemia. Concordo, e aqui a gente fecha o programa desse jeito. Não exatamente do comentário que a gente gostaria, mas pelo menos a gente começa a ver um possível retorno do futebol já para julho. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o mercadão da bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Luiz Felipe, redator do Futebol na Veia, e eu vim trazer um boletim especial sobre o futebol alagoano para o Baba Retado. CRB e CSA voltaram semana passada aos treinos em campo, cada um em seu CT. O Galo, tradicionalmente no Ninho do Galo, na Barra de São Miguel. Já o Azulão estreou na nova casa, no estádio Nelson Feijó, na Serraria. Foi o primeiro contato após a liberação do governador Renan Filho, mas ambos proibiram o acesso da imprensa, só entrou no treino jogadores, comissão e funcionários. Segundo afirmou Renan, os clubes de futebol que disputam competições estaduais ou nacionais serão liberados para iniciar o treinamento desde que tenham cumprido o protocolo específico da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude que já foi apresentado. Eles têm que cumprir uma série de requisitos, que são testar jogadores, disponibilizar áreas para higienização pessoal em todos os locais, especialmente o uso de álcool em gel e higienização completa, completou o governador do estado. Jogos ainda estão descartados sem previsão. A assessoria de imprensa de CSA e CRB ficaram responsáveis pelo envio de fotos e até das entrevistas com os atletas. Nenhum jornalista ou radialista terá contato com os jogadores. Quando possível, iremos disponibilizar material de vídeo e fotografias para a imprensa, lembrando que estamos atravessando um momento de pandemia e o acesso ao CT continuará restrito em atletas funcionários, afirmou Matheus Pimenta, do CSA. E a partir dessa quarta-feira, um novo modelo será implementado com a assessoria do CRB, gravando e enviando as entrevistas para a imprensa, como uma espécie de release. Saibam que, se dependesse da nossa vontade, vocês estariam, como sempre esteve em nosso CT, cobrindo os treinamentos, mas nós vivemos uma época triste e novidades e precisamos nos adaptar a ela, como sempre tem sido uma marca da assessoria do CRB, afirmou a própria, né? E já o Claudinei, o próprio volante do CRB, disse que rapidamente os jogadores vão evoluir, abre aspas. Acredito que a parte física não será um problema nesse retorno. Vamos ter alguns dias até a volta dos jogos e isso ajuda bastante. Nessas últimas semanas já evoluímos bastante com os treinos online, sob a orientação da comissão técnica que intensificou bastante. Estamos muito focados nesse trabalho. Seguimos sem informações ainda sobre os clubes do interior.
No entanto, afora dessa questão do coronavírus, o CRB ele acabou levando uma multa que já é bem antiga, né? A punição ela se refere ao atraso que o Galo cometeu de 3 minutos para entrar em campo no jogo contra o Cruzeiro na ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O valor que o CRB foi multado foi R$ 1.600. No entanto, ainda sobre o elenco do Galo, o meia Felipe Menezes está recuperado de lesão do joelho e já pode voltar a vestir a camisa do alvirrubro. Já pelo lado azul da cidade, o time do CSA agora está com o serviço de drive-thru para reabrir a loja dos produtos oficiais do clube e ao mesmo tempo respeitar as normas do estado. E essas foram as notícias do futebol alagoano para o Baba Retado do Futebol na Veia. Vamos às notícias do futebol paraibano. A novidade do futebol paraibano fica por conta dos treinamentos que estão voltando. Em Cajazeiras, o Atlético treina desde a semana passada a parte física com os seus atletas. Por outro lado, na cidade de Campina Grande, o 13 com 20 jogadores vai dividir a equipe em 2 grupos e pretende retomar seus treinamentos a partir do dia 29 de junho. Já no Campinense, o que chama a atenção são os nomes anunciados para a continuação do trabalho na equipe rubro-negra. Além dos 4 já divulgados na semana passada, o Campinense divulgou outros nomes. Tratam-se dos atacantes Tauan e Pedro Maicon, os goleiros Rodrigo Dias e Wellington Lima, os meias Juliano e Wagner Quirino, o lateral direito Alex Travasso, o zagueiro Rômulo. No meio destes nomes também tem o Pedro Cobel, que é o garoto de 17 anos que está vindo da base do CSA de Alagoas. Com isso, o rubro-negro fecha a equipe para disputar o restante do Campeonato Paraibano e o Campeonato Brasileiro da Série D. O Campinense, que já tem jogo marcado para o dia 18 de julho, no Clássico Emoção contra o Botafogo lá em João Pessoa. O jogo marca a retomada do futebol aqui no estado da Paraíba. A nota de pesar no futebol paraibano fica por conta da morte do diretor executivo do São Paulo Cristal, Eduardo Araújo, que aos 33 anos nos deixou vítima do Covid-19. Nossos sentimentos a todos os familiares e a todos que fazem a equipe do São Paulo Cristal, que é uma equipe do futebol paraibano, que teve o acesso do ano passado e busca a retomada do futebol no estado para dar prosseguimento a seu futebol. Essas foram as notícias do futebol paraibano com Salviano Júnior para o Baba Retado do Futebol na Veia. E aí, colegas do Futebol na Veia, eu sou o Jason Moraes e vou contar as últimas notícias do futebol piauiense. Por aqui segue tudo indefinido. Em nova reunião entre a Federação de Futebol do Piauí e os dirigentes dos clubes do Campeonato Piauiense, foi reforçada a possibilidade do estadual de 2020 retornar apenas em novembro deste ano. Lembrando que vários clubes dispensaram os jogadores durante a pandemia e estão sem recursos para a contratação e renovação dos atletas. O piauiense foi suspenso oficialmente no dia 17 de março, faltando ainda 18 jogos para o fim da fase de classificação. O time do Piauí Esporte Clube, que fica na capital piauiense, já informou que deve usar a equipe sub-23 para o restante da temporada. Está sem recursos para a contratação de atletas de fora do estado. Até o momento, somente os times do River e do Alto se movimentam para montar um elenco forte. Os 2 clubes ainda disputam o Campeonato Brasileiro da Série D. E falando de Altos, o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, por negar o reconhecimento de campo ao time do Vasco durante a primeira fase da Copa do Brasil deste ano. Na ocasião, o Vasco teve acesso ao estádio Albertão negado antes do jogo e teve que treinar no Lindolfo Monteiro. O presidente do Altos, Varton Lacerda, alegou que tinha feito a reserva do horário de treino antes da equipe carioca. A decisão foi questionada e será julgada novamente pelo tribunal no dia 30 de julho. São essas as informações do futebol piauiense. Jason Moraes para o podcast Baba Retado do Futebol na Veia. E vamos ficando por aqui. Obrigado para nos ouvir já no quase nosso 10º programa. Já está passando muito rápido. E já sabe, né? Já nos siga nas redes sociais. futebolnaveia.com.br no Instagram. FNV no Twitter. Se estiver acompanhando no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. E se estiver nos escutando pelo Spotify ou Anchors, nos siga e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol.
Rafa, você quer dar o seu último pitaco, seu último comentário? O que você gostaria para fechar o programa? Bom, um prazer como começo, também inicio, né? Um prazer imenso de mais uma vez ter trazido aqui as notícias do futebol nordestino, futebol que melhor se planejou nessa pandemia, e nos vemos na próxima semana com mais notícias, com mais alegria, diversão também, por que não? E muito obrigado, Luiz. É isso, a gente que agradece. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo alguma sugestão de alguma coisa que você gostaria de ouvir ou não. E vamos ficando por aqui. Até semana que vem, gente. Um abraço a todos e tchau.